Hello, eu sou o Diogo e hoje nós vamos falar sobre a última e a maravilhosa temporada de Sex Education. Então, caso tu ainda não tenhas visto, atenção que o vídeo vai ser com spoilers e nas minhas redes sociais acabei de publicar um Reels e um TikTok, que é o mesmo vídeo, mas pronto, sobre a minha opinião sem spoilers para vocês. Então, caso vocês nunca tenham visto Sex Education ou a última temporada, vão lá para dar o vosso coraçãozinho e depois venham cá para comentar comigo sobre a série. Hi everyone, I'm Otis Milburn. I'm new here, I'm with the whole Mordell secondary team. Thank you. I just wanted to let you know a little bit about myself. I spend a lot of my free time thinking about sex. Primeiro de tudo, se vocês são fãs da cultura pop, subscrevam já no canal para ficarem a parte de todos os conteúdos que vão sair no futuro sobre várias séries que vão acontecer. Afinal, para a semana vamos ter Loki, no caso, durante esta semana, porque eu estou a gravar isto no domingo, e é isso. Sim, vocês puderam ver, quem segue-me no Instagram sabe que eu fiz uma tatuagem, homenagem à Artstopper, inclusive estava para fazer um vlog, mas eu esqueci-me de fazer o vlog do momento em que eu saí de casa e só gravei esta tatuagem a ser feita. Esta a dizer Gay Panic eu não gravei porque eu tinha de estar assim com o braço. Então eu vou publicar um Reels também para falar sobre a história da tatuagem porque, gente, foi linda, mas eu sofri para fazer. Agora voltando aqui ao foco, vamos falar sobre Sex Education. A quarta temporada começa onde praticamente a última terceira temporada ficou, né? Onde a escola onde eles andavam foi fechada por conta dos escândalos todos que andavam a acontecer, de ser a escola do sexo e blá blá blá, e são transferidos para um novo colégio. A maioria dos estudantes, temos personagens que já estão de fora desta temporada e que eu não vos sei dizer o nome deles, porque também eles eram mais personagens secundários, então os atores não regressaram para esta season final. Então a história foi deles é que não foram para aquele colégio com o Otis, o Eric, o Ruby, o Jackson, a Viv, e acho que não foi mais nenhum do elenco passado, agora que eu estou aqui a puxar pela minha cabeça, não foi muito mais ninguém para aquela escola, pelo que eu estou-me a lembrar agora. E vou ser sincero, aquela escola ao início fez-me muita impressão, porque como uma amiga minha disse, aquilo parecia ao Twitter, mas só o lado bom, porque né, era uma escola que se tratavam todos muito bem, havia muita diversidade e algo que também mais à frente eu vou abordar sobre um episódio, né, sobre isso. Eu já vou abordar daqui a pouco. Tinha vários tipos de pessoas lá e que todas se respeitavam e não gostavam muito de gossip. Pelo menos a personagem nova que foi introduzida, a Abby, não gostava assim tanto por conta de coisas que lhe aconteceram na vida. E para mim foi bué estranho, porque nós temos esse contraste que aquilo parece bem ficcional, tipo, né? Porque vamos ser realistas. Normalmente o nosso ambiente escolar foi as 3 temporadas naquela escola, né? Pelo menos falo na realidade em Portugal, pelo menos eu nunca vi um colégio assim em Portugal que fosse tão aberto às pessoas e que não houve tanto esse julgamento de parte de todos os alunos ou dos professores. Então é algo que me deixou bué estranho ao início, mas com o correr da série assim eu fui-me habituando e eu fiquei tipo, nossa, eu queria ter andado nesta escola, porque aposto que seria muito mais fácil, tipo, struggles interiores que eu tive na adolescência. Inclusive algo que eu gostei muito foi no episódio em que ocorreu novamente o problema do elevador e está lá o rapaz de cadeira de rodas, que eu esqueci o nome dele, a Amy, esqueci-me também da Amy, que também foi para a escola. Ele e a Amy começam-se ali a ter um caso ao longo da temporada e não é bem um caso casual, ok, já começam-se a dar. Okay. Que ele e a Amy têm ali uma ligação emocional ao longo da temporada toda e eu gostei do episódio em que ele reforça de que precisa daquele elevador a funcionar porque ele anda de cadeira de roda, né? E que isso fala um tanto de diversidade, né? De etnias, sexualidade e identidade de género, quando esquecemos as pessoas que têm desabilidades, né? Que alguém tenha cadeira de rodas, no caso daquela personagem que eu não me vou lembrar o nome, eu não me vou lembrar do nome de muitas personagens, eu vou já dizer, principalmente as novas, e que ela era surda, mas não completamente, então ela necessitava de ler os lábios das pessoas, então quando
esse personagem da cadeira de rosa. Não estou a gostar de chamá-lo assim, mas eu não me lembro do nome dele, a sério. Deu-me ganda branca agora. Assinou o alarme, ele deu esse discurso e ela falou mesmo que imagina que fosse um incêndio sério, as pessoas deixaram-na para trás porque ela não compreendia o que estava a acontecer, porque ela não ouve completamente, ela precisa de um aparelho que a ajuda a ouvir e mesmo assim não é uma capacidade enorme. E eu gostei muito dessa crítica social que foi dada, porque muitas das vezes nós só abordamos a diversidade com a comunidade LGBT e com várias etnias ao longo do mundo, com várias identidades de género ao longo do mundo, então nós esquecemos sempre destas pessoas desabilitadas que nasceram assim e que muitas das vezes na vida real é duro viverem porque não são contratadas para X coisa, ou os estabelecimentos, as ruas não estão adaptadas para as dificuldades que elas têm. E não estou a dizer que eu sou 100% perfeito e que penso sempre nelas, porque eu próprio também, a crítica foi para mim, a série Sex Education também me deu um estalo que essas pessoas também têm as suas dificuldades e que a sociedade não ajuda no desenvolvimento de métodos de ajudar. Então, eu gostei bastante, resumindo aqui a parte da escola nova, foi isso que eu gostei bastante, dos temas que também foram abordados ao longo dela. E agora a jornada de cada personagem, né? Vamos começar pelo Luke Jackson, que foi o facto de ele querer descobrir quem é o pai verdadeiro dele, o pai biológico, visto que ele estava com um possível tumor a aparecer nos seus testículos e que isso poderia vir de família, então só viria do seu doador para as mães, e ele acaba por descobrir que na final não era um doador e sim um caso que a mãe tinha tido com um homem casado e que esse homem recusava-se a reconhecer o Jackson como seu filho. E o Jackson ficou bastante transtornado com isso, afinal, quem não ficaria, né? E eu não consigo me relacionar tanto com o quarto dele porque é algo que não me aconteceu, mas realmente eu tive pena dele e eu compreendo a fúria dele com as mães nunca terem contado a verdade, mas foi o que elas disseram, foi mais para protegê-lo, porque ele certamente iria se magoar e ia se perguntar porque é que o pai biológico não o queria ver, será que a culpa era dele? E elas queriam prevenir que essa situação se acontecesse. Inclusive, passamos para a Viv, né, que é a melhor amiga dele e que tem o relacionamento dela com o Paul, que é a única personagem que eu decorei porque eu pus aqui no meu roteiro, atenção, e que essa personagem, nós vimos que ela é sempre muito inteligente, esforça-se para tudo, é aquela, e que não se deixa às vezes vivenciar bem as coisas, e o Jackson ajuda nisso, inclusive a ter um novo relacionamento com um novo rapaz, também que é inteligente, e muito querido da turma, mas nós mais à frente ao longo dos episódios vamos ver o quanto o rapaz é possível, tem inseguranças enormes que chega a ser agressivo com ela quando aperta o pulso dela, e felizmente ela conseguiu se impor nos últimos 2 episódios e dizer que não queria mais falar com ele, a ser com ele de vez, porque o que ele estava a fazer não era saudável e que ele precisava de terapia e que ela não tinha de levar com isso e com as inseguranças dele, porque ele tinha inseguranças de todo o rapaz que falava com ela. Literalmente, um rapaz da fila perguntou-lhe uma cena sobre o exame e ele estava, porquê estavas a falar com ele? E eu estava tipo, cala a puta da boca, estou-me a passar já contigo. E o facto de ele ter sempre ciúmes bem do Jackson, sendo que amigo, eles são melhores amigos. Isso é possível, sabes? É possível eles serem melhores amigos. Não sei se te contei, mas rapazes e raparigas podem ser amigos. Então, o quanto ele era inseguro e controlador com a Viv e exaustivo, acabava por abordar esse assunto de um relacionamento abusivo e que achei bastante importante por isso, principalmente na série, né, de Sex Education, que não educa só os jovens sobre educação sexual, mas como também outros temas foram abordados ao longo das 4 temporadas. Algo que também me deixou muito feliz pela personagem e pela evolução que ela teve foi o Adam. Ele nesta série teve muito mais ausente do elenco principal, só teve poucas interações e foi no falecimento da morte da mãe da Maeve. E acho que isso deixou a personagem ainda mais enriquecedor, no sentido de ele cresceu, que ele foi atrás daquilo que gostava, que era
gostava de animais, então foi trabalhar para uma quinta e lá conheceu uma rapariga e eu já estava a chipá-los desde o início, eu estava espero bem que eles terminem juntos. Mas eles terminam em um date, o que eu aceito, porque né, na bissexualidade normalmente a comunidade, pelo menos, e a sociedade fora da comunidade só aceita mais as pessoas bissexuais que estão com alguém do mesmo sexo e não alguém que, tipo, eu sou um rapaz que estou com uma rapariga e sou bissexual. Então tu não és, tens de decidir. Isso é estúpido, do tipo, the fuck. E gosto como também a Netflix está a abordar muito isso, né? Este ano nós tivemos Heartstopper com o Nick e agora temos em Sex Education com o Adam e gostei muito desse arco dele de não só de encontrar aquilo que gosta, mas também resolver-se com o pai dele, que tinham muitas questões e nós todos lembramos bem disso, quando o pai dele era rígido com ele e o quanto isso o fez odiá-lo a si mesmo e ter inseguranças sobre si mesmo, e agora ele está a construir essa confiança a poucos e poucos de ser bissexual, de gostar daquilo que está a fazer na quinta, de dar aulas de cavalgar aos miúdos. Então nós vimos ali como o Adam está a ficar feliz e está a crescer como pessoa. E já que já nós abordámos há bocado a morte também da Maeve, eu acho que isso foi um arco muito importante. Afinal, nós vimos que quando a Maeve recebe a notícia nem chora, mas nota-se pelas expressões delas e pelo ar como ela se comporta, que está muito em baixo com isso. Mas ao mesmo tempo, quando ela desabafa com a mãe do Otis sobre isso, também diz que se sente aliviada, porque né, a mãe era uma dependente de drogas e isso às vezes prejudicava muito ela, e inclusive o irmão dela, e ele no funeral só disse coisas horríveis sobre a mãe e ela expulsou, né? E ele só se foi embora, porque ela ainda tentou convencer para ficar e darem uma despedida como deve ser à mãe deles, mas ele disse que ela não merecia porque ela tornou a vida dele um inferno e assim. Mas foi o que ela depois disse, sim, ela fez essas coisas todas más, mas ela também fez muitas coisas boas, ela apoiou-me nisto, ela sempre teve um carinho enorme comigo, mesmo que ela estivesse drogada, ela cozinhava-me panquecas muito deliciosas de manhã, no dia seguinte, antes de eu ir para a escola. Nós vemos como isso afetou a personagem da Maeve, porque né, ela mesmo, às vezes odiando a mãe dela e as atitudes que a mãe dela tinha, ela continuava a gostar bastante da mãe dela e ter um carinho enorme. E quando ela falou sobre sentir-se aliviada, foi só que já não tinha de se preocupar tanto do que como ela estava, talvez, ou se ainda estava tão dependente das drogas ou algo do género. E foi um arco que eu quase chorei, eu só não chorei porque estava no comboio, a vinda para casa do curso, então, eu vou deixar o arco da Maeve e do Otis para o último, porque é as nossas duas personagens principais ao longo destas 4 temporadas, então vamos abordar o do Eric, que eu acho que foi muito importante também, porque na comunidade LGBT às vezes nós temos aquele medo da Igreja Católica, pelo menos eu estou a falar pelas pessoas que eu já conheci e que não acreditam mesmo jamais na Igreja Católica, porque né, muitos utilizam a Bíblia contra nós. E ver uma personagem gay assumida que se quer tornar pastor e guiar os outros é lindo. Tipo, eu não sou católico, eu não acredito em nenhuma religião, mas ver o Eric a chegar-se à frente e querer seguir mesmo assim, ser católico e ser gay, tipo, estar na cultura gay, não é bem ser gay porque isso é uma coisa, né? E lá no final, quando há o problema da igreja não querer aceitar, pelo menos a maioria das pessoas que frequentam não quererem aceitar a angariação de fundos vindo de uma escola que é queer, praticamente, tudo, que é muito inclusiva, né? E que aborda muitos temas que a igreja não aborda, o Eric fica transtornado e ele percebe-se que a sua relação que ele tem com Deus é algo especial e que ele quer levar isso para a vida dele. O plot twist acontece quando o pastor vai à festa da escola lá do colégio, né? E ele diz que quer que comece a ser mais discutido isso na igreja e por aí adiante. Então o Eric fica muito feliz e que ele realmente quer se tornar um pastor e ajudar pessoas LGBTs a saírem do escuro. E isso relaciona-se também bastante com a jornada do Cal, né? Que é um rapaz trans e que nós vimos o sofrimento todo que é passar por esse procedimento, onde ele não tem dinheiro suficiente para fazer a cirurgia de tirar as mamas, né? A cirurgia tipo aqui do top, e o quanto ele
está a lidar com a testosterona, quanto isso deixa as hormonas dele e a excitação dele muito mais altas e que ele às vezes sente-se cabeça cheia e que no final ele até foge das pessoas, desaparece e é o Eric que o encontra, né? E nós vimos quando a metáfora de quando Deus fala com ele, né? Que é aquela mulher, é aquela ilustração da cabeça do Eric naqueles sonhos, diz que ele vai ser o caminho da luz para muitos jovens e acho que essa foi o ponto-chave da série também, onde mostrou que o Eric sim realmente tem esse dom para ser pastor e guiar essas pessoas da comunidade LGBT que estão perdidas no escuro. E foi uma mensagem muito linda e que menciona que, apesar de quereres também estar na cultura gay, também não é preciso deixar daquilo que tu acreditas, que é, no caso, a religião cristã, no personagem do Eric. Eu acho que um dos arcos mais me deixou feliz foi o da Amy, né? Onde ela vai encontrar, através da arte, a maneira de expressar o que ela sente e que ela descobre que não é burra, nem é estúpida, ela só é inteligente a outras maneiras. E ela é a minha personagem favorita de Sex Education já desde a segunda temporada. Ela conquista o meu coração e eu só queria sempre a pôr num potinho, porque ela não merece aquilo que passou. Principalmente aquele trauma do homem que a assediou, né? E que se masturbou para cima das calças dela no autocarro. E nós tivemos aquele episódio de todas as mulheres aí com ela no autocarro. E aqui nós temos a continuação dessa história, onde ela vai descobrir que a sua arte de se expressar é fotografia e ela utiliza as calças como isso, um modo de expressar a dor que sentiu e como ela se libertou nisso. Então quando ela pegou fogo às calças no final da série foi algo bastante magnífico e poderoso para a história da personagem, inclusive como ela e o rapazinho da cadeira de rodas, que eu não me vou lembrar o nome, peço imensa desculpa, ficam um bom casal porque ele acha maravilhosa e incrível e fica apaixonado por ela. E agora, sobre o Otis e a Maeve, eu sei que eles não acabaram juntos no final, né? Eu já previa ao longo dos episódios que estavam a ir, tipo, o contexto que estava aí, e até pensei que a Ruby fosse ficar com o Otis, porque parecia muito que a série estava a jogar o triângulo amoroso, mas fiquei feliz que não fez isso, que nem a Ruby depois quis ser amiga dele, então, porque também ele não merece, está bem? Tu não mereces Otis, tu não mereces nada do que às vezes tens, porque tu és uma pessoa que eu não tenho paciência. A jornada que o Otis e a Maeve têm individualmente, a Maeve nos Estados Unidos, e depois sobre os estudos dela de ser a escritora e também aquela professora de porcaria que diz que ela não tem dom para isso e ela depois chega lá no último episódio e diz que não é ele que vai fazer ela desistir desse sonho e que não é ele que vai diminuir o talento que ela tem, porque ele pode não gostar porque não ser o estilo dele, mas não pode dizer na cara dela que ela conseguia fazer melhor, sendo que aquilo foi uma verdadeira história. Ele dizia que era parecia uma ficção e blá blá blá. Eu queria estrangular aquela pessoa, para ser sincero. E a jornada do Otis é sobre ele começar a gostar de si mesmo também, em certo modo, porque ele tem um trauma de o pai dele ter abandonado, né? Ele e a mãe, e depois a mãe passou por uma depressão enorme, onde também ele se sentiu abandonado de certa maneira. E então nós vimos o quanto isso vai afetar o Otis ao longo da temporada toda e quando ele evolui e eu sei que nós todas somos assim na vida real, mas só que ele estava-me a irritar profundamente porque já há 4 temporadas que ele comete os mesmos erros e eu só fico tipo, outra vez e principalmente com o Eric, como ele nunca quis muito saber dos problemas do Eric e deixava o Eric de parte e depois ele admitiu que pronto, ele tinha sempre medo de dizer a coisa errada e o Eric ficar chateado e acho que isso também é uma boa representação de pessoas que convivem com alguém da comunidade LGBT, às vezes não falarem muito sobre certos temas com medo de magoarem os outros, não porque têm opiniões diferentes ou algo do género, mas apenas ter medo de dizer a coisa errada e magoarem o seu melhor amigo. Então, quando a Maeve e o Otis têm a última cena deles juntos e depois terminam, foi algo bastante fofo e triste. Eu quase estava a chorar, mas novamente não chorei porque estava no comboio e acho que isso foi o melhor final que eles puderam dar para os personagens, visto que eles iriam seguir caminhos completamente diferentes. E claro que também podemos falar um pouco sobre
a disputa da O com o Otis, né, para ver quem era o melhor terapeuta sexual da escola, que eu achei justo a O ficar, tipo, no final, né, com esse título, mas foi o que ela disse, tipo, eles não estavam no início da temporada, então foi de Enemies to Friends, e ela disse que eles fazem uma boa dupla, e quando eles deram aquela consulta àqueles 3 amigos, né, a Abby e os outros 2 que eu esqueci-me do nome, Roman e a outra, eu vi quanto a dinâmica deles os 2 juntos era muito boa, e eu fiquei tipo, porquê é que eles os 2 apenas não abrem uma clínica juntos? Eu acho que eles, cada um tem qualidades e defeitos e que só juntarem tornam-se perfeitos no sentido de ajudar as pessoas, porque eles conectam-se realmente com elas. E a Oak tem aquele arco com a Ruby de ela sabe do que fez a Ruby no passado, que fez errado, mas finge que não conhece a Ruby, blá blá blá. Então, tipo, gostei muito desses arcos pequenos. Claro que às vezes eu irritava-me com a Oak por ela só fingir que não conhecia a Ruby, eu ficava tipo, bitch. Por aqui eu concluo todos os arcos que eu falei aqui e abordei sobre a 4ª temporada de Sex Education. Eu adorei e acho que foi a melhor maneira que se fechou esta temporada. E vou ter muitas saudades desta série, para ser sincero, porque ensinou muita coisa, vou ser sincero. Ajudou-me a desconstruir e a falar muito abertamente com o meu grupo de amigos sobre este tema, né? Sex Education. E que espero que isto tenha ajudado muitas pessoas da nova geração que estão por aí a lidar com os seus problemas sexuais na sua vida sexual, e não só jovens como também adultos que ainda têm muitos tabus para desconstruir. É uma série que ensina bastante. Com isso é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram de Sex Education tanto quanto eu, deixem já o vosso gosto, comentem qual foi a vossa cena favorita, o que é que vocês vão sentir mais saudades de Sex Education, por exemplo. E subscrevam-se no canal caso vocês gostem de cultura pop. See you next time. Bye!